Este é mais um vídeo da série que mostra o ciclo de trabalho habitual quando se usa o SPSS num projeto de investigação, mais concretamente baseado num questionário online. Em vídeos anteriores já mostrei todas estas etapas, desde a criação do questionário no Google Forms, a importação das suas respostas para uma base de dados no SPSS, tentar confirmar se haveria introdução de dados errada, gralhas, e fazer transformações de variáveis, pegar em variáveis existentes e calcular outras novas. Chegamos então ao momento de avançar para a etapa número 5, que é a análise descritiva, apenas descrever a amostra, e neste caso univariada, uma variável de cada vez. Por isso, vamos percorrer toda a base de dados deste projeto, que é composta por estas 23 variáveis que aqui estão. Recordo que este projeto media a percepção de saúde que os seus participantes tinham, como é que eles avaliavam a sua própria saúde, com base numa escala que aparece aqui no final da base de dados, e tinha também algumas perguntas sociodemográficas para cruzar com essas perguntas nucleares da percepção de saúde. É chegada então à altura de caracterizar a amostra, que é o que se vai conseguir ao fazer esta análise univariada a cada uma das variáveis, eventualmente isolar variáveis que na realidade não variam assim tanto, que são constantes ou praticamente constantes, e se encontrarmos variáveis que só têm um tipo de resposta, por exemplo, só homens ou só mulheres, claro que essa variável, neste caso o género sexual, já não entrará na fase seguinte, que é a análise bivariada, cruzar umas variáveis com outras. Se não há termo de comparação, se só existem homens, por exemplo, não podemos ver só diferenças de comportamento entre os dois sexos no que diz respeito à percepção de saúde. E eventualmente descobrir mais transformações a fazer ao longo desta análise univariada. Detectar erros de introdução de dados, em princípio já não o vamos fazer porque nas fases anteriores já fizemos isso, mas também a análise univariada poderá servir para isso. Vamos começar então por descrever a variável do género sexual. Na vista dos dados do SPSS, vemos que a primeira pessoa é uma mulher, mulher, homem, homem, homem. O que eu quero saber é quem predomina aqui, os homens ou as mulheres? Nesta amostra de 145 respostas, que é o total de inquiridos que participaram neste projeto. Para fazer essa análise, eu poderei recorrer aos menus do SPSS, por exemplo, menu Analyze, estatísticas descritivas, e neste caso quero ir às frequências, porque se trata de uma variável qualitativa. Vou escolher a variável que quero analisar. O SPSS já vai apresentar uma tabela de frequências, que conta o número de homens e de mulheres, neste caso, mas eu também quero um gráfico, pelo que vou ao botão dos gráficos, e neste caso um gráfico em forma de tarte. Um gráfico circular é a opção ideal porque só existem duas opções de resposta nesta variável. Se existissem mais opções, já iria escolher o gráfico de barras. E peço também que os resultados do gráfico apareçam em percentagens e não em contagens. Continuo, faço OK e vai-me surgir uma nova janela do SPSS, neste caso uma janela de output, de saída, que mostra do lado esquerdo um painel de navegação e do lado direito os objetos que resumem a análise. Esta é uma alternativa. Seguir os menus do SPSS. No entanto, vamos utilizar uma outra alternativa que consiste em recorrer aos comandos de sintaxe do SPSS. Esta é uma parte um pouco mais avançada, já se trata da linguagem de programação do SPSS, mas não terá de aprender a programar, porque eu já desenvolvi este conjunto de comandos que aqui aparecem e em cada um destes blocos surge um comentário que mostra o que faz cada um deles. E, por exemplo, se eu quiser analisar a variável do género sexual, como fiz há pouco, eu tenho que utilizar este primeiro bloco, porque é aquele que faz uma análise univariada, apenas uma variável, para variáveis qualitativas, que são aquelas que têm opções de resposta, ou seja, todas as que são nominais ou ordinais, como é o caso do género sexual. Então, não posso alterar nada neste comando, a não ser o nome da variável, que eu aqui dei como exemplo var quali. A vantagem destes comandos é automatizar a análise, a desvantagem é que basta uma vírgula, uma letra fora do sítio e já dá erro. Por exemplo, não existe nenhuma variável na minha base de dados chamada assim, pelo que se eu tentar executar este comando, selecionei-o e vou aqui à seta verde que significa executa a seleção, vai-me surgir uma mensagem de erro a dizer que não há nenhuma variável chamada varquali na minha base de dados. Então eu vou apagar estes ramos, tanto o último, clicando no livro amarelo e no botão delete do meu teclado, e vou também apagar o primeiro, porque eu agora vou fazer de novo a análise da variável sexo, mas usando os comandos. Então, a forma de utilizar estes comandos é dar um duplo clique no nome da variável de exemplo que eu quero substituir, na vista das variáveis da base de dados, selecionar o nome e não o label
da variável que eu quero analisar, Ctrl+C, copiei esse nome, para agora colar, Ctrl+V, em cima do nome de exemplo que aqui aparecia antes. Agora sim, já posso selecionar todo este bloco e é preferível começar do fim para o princípio, porque se começar da esquerda para a direita sem querer, posso clicar aqui na zona cinzenta e acabei de introduzir um ponto de paragem na execução. O comando não vai avançar deste ponto para baixo, por isso é preferível do fim para o princípio. E agora que está selecionada, vou executar na seta verde e aparece aqui na janela de output um novo ramo chamado frequências com a análise que o comando gerou. E neste caso este comando está programado para apresentar, além da tabela de frequências, dois gráficos, um de barras e um circular, porque a variável pode ter duas ou mais opções. Neste caso, como só tem duas, eu vou selecionar o gráfico de barras com um clique e vou eliminá-lo, delete, ou com o botão direito, cut, cortar. E vou ficar apenas com o gráfico circular. Já agora, se quiser também que as fatias apresentem as percentagens, posso usar um duplo clique neste objeto para o poder editar. Agora abriu-se o editor de gráficos e dentro deste editor posso alterar várias coisas, por exemplo, a cor das fatias, mas neste caso vou apenas a este botão para que me mostrem os rótulos dos dados, ou seja, as percentagens em cada fatia. Vou fechar o editor de gráficos, devo sempre fazer o fecho no final da edição de qualquer objeto. Por baixo atualiza uma janela de output e vamos então analisar a informação que apareceu. A primeira tabela das estatísticas diz-me que neste caso, género sexual, há 145 respostas válidas e nenhuma não resposta. Todas as pessoas indicaram o seu género sexual. Depois temos a tal tabela de frequências, onde vemos que predominam as mulheres, 83 ou 57,2%, contra 62 homens ou 42,8%. Então aqui nós temos a tabela certa, que é a tabela de frequências, o gráfico certo, que neste caso é o gráfico circular, e falta agora fazer a interpretação desta informação e, normalmente, eu divido-a em comentário óbvio e comentário detalhado. O comentário óbvio é aquilo que salta à vista da informação que eu estou aqui a ver, que neste caso é que predominam as mulheres. O comentário detalhado é apresentar os números que aparecem aqui na tabela, que dá suporte ao comentário óbvio. Habitualmente, nós fazemos a análise de dados num programa estatístico, como é o caso do SPSS, para depois fazer a interpretação num relatório de investigação ou numa apresentação que vamos fazer. Neste caso, eu vou colocar os comentários aqui no próprio SPSS, pelo que selecionei o último objeto, porque eu quero o texto a seguir a ele. Um clique seleciona, um duplo clique abre para edição, neste caso um clique apenas, e vou ao menu Insert, inserir um novo texto, para que me surja uma caixa de texto no final de tudo para eu poder fazer os comentários. C.O. com uma abreviatura de comentário óbvio, que neste caso é que nesta amostra predominam as mulheres. E se eu quiser, posso selecionar e aumentar aqui o tamanho para que se perceba melhor. Este então é o comentário óbvio que normalmente deve evitar números, estatísticas. Deve ser escrito de forma que qualquer pessoa o entenda, mesmo com poucos conhecimentos de estatística. Entretanto, vou dar um duplo clique neste objeto final de texto para poder continuar a escrever e vou então agora fazer o comentário detalhado. Aqui já vou fazer alusão aos 145 inquiridos no total e aos números que aparecem aqui na tabela de frequências. Ou seja, que de 145 pessoas inquiridas, 83 são mulheres, que é o que aparece aqui na frequência, corresponde a 57,2% do total, e 62 são homens, o que corresponde a 42,8% do total. Aqui está então a informação completa de análise a esta variável. Posso sair da caixa de texto, clicando fora, no branco, a qualquer altura, com um duplo clique, posso ir lá editar. E então, para quem está a aprender, é mais simples dividir esta tarefa de análise nas suas 4 componentes. A tabela certa, o gráfico certo, o comentário óbvio e o comentário detalhado. Claro que, como eu disse, o comentário será mais fluido se estiver a fazer um relatório de investigação ou uma apresentação de um projeto científico. Para terminar, vou apenas clicar aqui no painel de navegação à esquerda na palavra Frequencies, que é aquela que dá título a este ramo. Ela fica editável. E agora eu vou escrever o nome da variável, sexo, para a seguir carregar no botão menos e fechar esta análise. Agora está perfeitamente identificada. Quando eu fizer os próximos pedidos, não vai haver confusão onde está cada coisa. A qualquer altura posso abrir e consultar a análise. E com isto, acabei de analisar a primeira variável, neste caso qualitativa, a variável sexo. Vou agora analisar a variável do estado civil, que já tem mais opções de resposta do que o género sexual e também tem não respostas, mas continua a ser uma variável qualitativa. Como tal, devo usar o mesmo bloco que usei há pouco e das duas uma. Ou altero aqui o nome da variável para o estado civil e uso o mesmo, ou então Ctrl+C, copio e colo logo a seguir, Ctrl+V, para aproveitar este novo bloco para fazer a próxima análise.
Mais uma vez, vou copiar o seu nome na vista das variáveis do SPSS e aqui nos comandos não devo fazer isto porque já apaguei o igual, logo o comando está estragado, vai dar erro, Ctrl Z, anular. Devo dar um duplo clique na variável e colar em cima o respectivo nome. Agora sim, já posso selecionar de novo e executar. Surgirá um novo ramo, chamado frequências. Eu posso já alterar o nome para a variável que aqui está, que é o estado civil. E agora, como já existem mais do que duas opções, eu vou manter o gráfico de barras e vou eliminar o gráfico circular porque já começa a ser muita informação para aparecer num gráfico deste tipo. Vou então eliminá-lo com o botão direito, cortar, e neste também posso dar um duplo clique para mostrar as percentagens em cada barra, fechando a seguir o editor. E, de novo, passar ao comentário óbvio e ao comentário detalhado. Neste caso, predominam as pessoas casadas ou unidas de facto. Esse é o comentário óbvio. E é isso que eu vou escrever, de novo, selecionando o último objeto e inserindo um novo texto. Ou, se preferir, posso vir ao ramo anterior e copiar esta caixa de texto, copy, e em cima do último objeto, que é o gráfico de barras, com o botão direito, colar após, porque assim já aproveita a formatação que tinha feito há pouco. Agora, duplo clique para alterar aqui os comentários que fiz há pouco. Cá está o comentário óbvio, que nesta amostra predominam as pessoas casadas e unidas de facto. Para o comentário detalhado, estão apenas 144 pessoas, porque uma delas não respondeu, como se vê aqui na primeira tabela, e isso faz com que haja uma diferença entre a coluna da percentagem e a coluna da percentagem válida. A percentagem é sobre o total de 145. A percentagem válida é sobre as 144 pessoas que responderam a esta pergunta. Daí que há ligeiras diferenças aqui nestes valores. Neste caso, eu optei pela percentagem total e disse que 79 dessas pessoas são casadas ou unidas de facto, o que corresponde a 59,4% do total. 52 são solteiras, 36,1%. Separadas, divorciadas e viúvas, só há 13 pessoas nesta amostra, porque é a soma aqui do 10 com o 3 que eu consigo ver. Também existe aqui a coluna da percentagem acumulada, mas que só faz sentido quando as variáveis são ordinais, em que eu posso, até a determinada classe, qual é a percentagem de pessoas que existem. Aqui, como a variável é nominal, não ordinal, não faz muito sentido olhar para esta coluna apenas para as percentagens. Vou fechar este ramo e vou gravar o fecheiro, File, Save As, no disco D, e vou-lhe chamar então Análise Univariada. Save, o nome muda aqui em cima, e o fecheiro está pronto para continuar as próximas análises. É claro que agora deveríamos analisar as outras variáveis que existem na base de dados para completar este passo 5, fazer a análise descritiva univariada para todas as variáveis. E neste caso, como começamos com as variáveis qualitativas, nominais ou ordinais, a variável género sexual já está. Deveria fazer, por exemplo, esta ordinal que é a idade em categorias, depois o estado civil também já está, mas falta o local de residência, o estado de saúde, a situação perante o trabalho, etc. Mas, como já abordei duas variáveis, uma com apenas duas opções, dicotómica, e outra com mais do que isso, neste caso o estado civil tinha 4 opções de resposta válidas, vamos passar agora à análise descritiva para variáveis numéricas, quantitativas, que aqui no SPSS parecem classificadas como escalares. E vamos, por exemplo, verificar a nível das idades como é que está a nossa amostra. Quem é que são as pessoas que fazem parte da amostra? São mais novas? São intermédias? São mais velhas? Como é que está esta variável a comportar-se? Vou então copiar o seu nome e no ficheiro de comandos não posso voltar a utilizar este primeiro bloco porque ele é para variáveis qualitativas. Devo utilizar este bloco aqui que faz uma análise univariável para uma só variável quantitativa. E, em vez de var quanti, duplo clique, vou colar o nome que acabei de copiar há pouco da variável idade. Seleciono todo o bloco, executo-o e surge então um terceiro ramo aqui na minha janela de resultados, que tem neste caso a variável idade e que agora apresenta resultados diferentes dos que vimos até agora. Continua a existir uma tabela que resume os casos processados, neste caso há 145 respostas válidas e não há nenhuma não resposta, todos indicaram a sua idade. Ótimo, temos a informação completa. Depois aparece uma tabela com as estatísticas descritivas mais importantes, que já vamos analisar. Aparece um histograma, onde eu já vejo que efetivamente temos aqui um pico de pessoas entre os 20 e os 25 anos. E depois aparece aqui também um grupo grande de pessoas entre os 40 e os 55. E finalmente temos o gráfico de extremos e quartis, que completa a análise. E principalmente o histograma é suficiente para fazer o comentário óbvio, que neste caso predominam as pessoas com menos de 55 anos.
daqui para a direita já é muito residual o número de pessoas que pertencem à amostra. Então é isso que eu vou fazer. Vou aproveitar uma caixa de texto de um ramo anterior para fazer o comentário final e que neste caso, nesta amostra, predominam as pessoas com menos de 55 anos. Comentário detalhado, já vamos ver então qual será. E vamos então agora olhar para a tabela de estatísticas para fazer o comentário detalhado. Vou dar um duplo clique nesta tabela para conseguir editá-la. Surge-me numa nova janela de Pivot Table a tabela de estatísticas à esquerda e uma caixa de propriedades à direita. Essa caixa de propriedades poderá ser fechada com este botão e aberta de novo se necessário. E vou então olhar para a informação que aparece na tabela. A primeira coisa a fazer antes de analisar uma variável numérica é verificar a sua simetria, que aparece aqui na penúltima linha. Skewness significa assimetria. Eu devo dividir o coeficiente de assimetria, que neste caso é 0,215, pelo respectivo erro padrão da assimetria. Neste caso, 0,215 a dividir por 0,201 dá 1,06. Se o resultado deste quociente, desta divisão, estiver entre o menos 2 e o mais 2, considera-se que a variável é razoavelmente simétrica. Ou seja, a metade esquerda é o reflexo, é o espelho da metade direita da distribuição. Se, pelo contrário, o resultado desta divisão ultrapassar o mais 2 ou for menor que menos 2, afasta-se do zero, ela é fortemente assimétrica. É desviada para a esquerda ou é desviada para a direita, é enviesada. Visualmente, à esquerda temos uma distribuição que é simétrica. Cá está, a metade esquerda é mais ou menos igual à metade direita, neste caso é perfeitamente igual. À direita temos uma distribuição que é assimétrica, predominam os valores mais baixos. O pico da curva está mais para o lado esquerdo do que para o lado direito e escasseiam as respostas mais elevadas. E como aqui se vê também, se a distribuição for razoavelmente simétrica, eu devo usar a média como medida típica para resumir as várias respostas. Já se ela for fortemente assimétrica, eu já devo usar a mediana para resumir as várias respostas. Neste caso, como ela é assimétrica, não ultrapassa o 2 em valor absoluto, eu vou selecionar estes dois valores e aqui vou aumentar o seu tamanho, colocar em negrito e na cor do tipo de letra, que é este A, menu logo à direita, eu vou colocá-lo a verde no sentido de esta variável é bem comportada, é razoavelmente simétrica. Como tal, eu vou usar a média, também aqui vou aumentar o seu tamanho e colocar a negrito, que corresponde a 41,6 anos, porque isto é a idade. Tipicamente as pessoas desta amostra têm esta idade. Vou fechar a caixa de edição. Efetivamente, ao olhar para o histograma, ela não é perfeitamente simétrica, mas se eu traçar uma linha a meio do gráfico, eu consigo perceber que há mais elementos à esquerda do que à direita, mas não há assim uma diferença tão grande. Daí que o cálculo é mais rigoroso. E 41,63, que é a média, que está aqui representada também, seria a idade típica. Aqui está a ser um pouco influenciada pelo facto desta distribuição de idades ser bimodal. Há aqui duas modas, duas respostas mais frequentes. Aqui entre os 20 e os 25 anos e depois entre os 40 e os 55. Daí que a média está mais ou menos entre essas duas respostas mais frequentes. Mas o processo deverá ser, primeiro, calcula-se a simetria, que neste caso resultou numa variável bem comportada, simétrica. Então, a medida típica da localização, que olha para o centro da distribuição das idades, são, neste caso, a média de 41,6 anos, mas é necessário também apresentar uma medida de dispersão. As idades variam muito ou variam pouco. De novo, com um duplo clique na tabela, como a idade é simétrica, eu vou optar pelo desvio padrão e também vou destacá-lo aqui maior em negrito, que são cerca de 15 anos e meio. Logo, as idades variam muito. Se todas as pessoas tivessem, por exemplo, 41 anos, o desvio padrão seria zero, não havia variação nenhuma. Neste caso, varia de um mínimo de 18 anos até um máximo de 90 anos, mas eu não vou usar a amplitude total, que é aqui o range, que são 90 menos 18, 72 anos, para representar essa dispersão, porque só depende de dois valores, o mínimo e o máximo. Eu vou usar o desvio padrão porque vai medir a distância de todos os valores à média. Portanto, é uma medida mais robusta. 15,45 anos é então sinal de que as idades variam muito nesta amostra. Já tenho então 3 informações para colocar no comentário detalhado. Já sei que a idade é assimétrica, tipicamente são 41,6 anos as idades destes 70 e 45 inquiridos e variam bastante as suas idades, cerca de 15 anos e meio. Vou fechar esta janela e vou concentrar-me na última informação que é fornecida aqui pelo gráfico de extremos e quartis, que é se existem ou não outliers, valores aberrantes. Neste caso não existem, porque não surge aqui nenhum círculo, nem nenhum asterisco, antes e depois deste gráfico que eu vou agora interpretar. Extremos e quartis. Esta barra aqui de baixo é o mínimo, 18 anos. O outro extremo, o máximo, são os 90 anos.
e quartis. Divide as idades em 4 partes. Esta primeira linha que surge no início da caixa azul é o primeiro quartil, ou seja, 1/4 dos sujeitos tem menos do que esta idade, que são cerca de 22, 23 anos, e os outros 3/4 das pessoas têm mais do que 23 anos. Depois temos a mediana, que é este traço aqui a grosso, dentro da caixa azul. A mediana, consultada na tabela, são 45 anos. Então existem metade dos sujeitos com 45 anos ou menos e a outra metade com 45 anos ou mais. Neste caso, existindo 145 pessoas, metade seriam 72. Portanto, 72 pessoas só têm até 45 anos e as outras 72 pessoas têm mais do que 45 anos. O terceiro quartil está aqui ao nível dos 52, 53 anos. Portanto, 3/4 das pessoas têm no máximo 53 anos e apenas 1/4 é mais velha do que 53 anos. E este gráfico dá-nos essa informação toda. Dá-nos em termos médios, a mediana é um valor normalmente próximo da média, 45 anos. Dá-nos a dispersão, um gráfico mais alongado quer dizer que as respostas variam muito do que um gráfico mais compacto. Dá-nos a simetria, porque se a mediana estiver mais ou menos equidistante dos 2 quartis e mais ou menos equidistante dos 2 extremos, ela é perfeitamente simétrica. Aqui não é perfeitamente simétrica, mas também não é fortemente assimétrica, porque já vimos isso aqui em cima. E dá-nos os outliers, que neste caso não existem. Tudo isso tem que ser convertido num comentário detalhado que eu vou agora escrever. Cá está ele. A primeira parte fala da simetria. A idade das 145 pessoas inquiridas é razoavelmente simétrica. Ver valores a ver na tabela acima, que eu já destaquei aqui, depois de fazer a conta, apesar de predominarem as pessoas mais novas. Então não é perfeitamente simétrica, mas é razoavelmente simétrica. Depois fala então da medida de localização. Em média, estas pessoas têm cerca de 42 anos, que são aqui os 41,63, o que reflete os 2 principais grupos de pessoas presentes nesta amostra. As que têm entre 20 e 25 e as que têm entre 40 e 55 anos, como já vimos no histograma. Segunda informação, medida de localização, uma medida típica que resume as várias idades. Depois vamos então para a dispersão. As suas idades variam muito, pois o desvio padrão é de 15 anos e meio, com a pessoa mais nova a ter 18 anos e a mais velha a ter 90 anos. Finalmente, falar sobre os valores aberrantes. Nenhuma destas pessoas foi considerada muito mais nova nem muito mais velha do que as demais, porque não existem os tais outliers, em inglês. E são estas 4 componentes que devem estar no comentário detalhado de uma variável numérica. Vou fechar o ramo da idade, vou gravar o fecheiro e vou avançar para uma outra variável numérica. Vou então agora analisar uma outra variável numérica, mais concretamente o índice de massa corporal, o IMC. Também é uma variável escalar, pelo que posso copiar o seu nome para colar aqui no comando da univariada para uma quanti. E neste caso vou usar o mesmo que usei há pouco para a idade, em vez de o duplicar. Vou então selecionar tudo isto, executar este comando e ganharei na janela de output um novo ramo chamado Explore, ao qual vou já chamar IMC. Aqui já existe uma não resposta, só 144 pessoas é que têm o IMC calculado. Nas estatísticas descritivas já vamos verificar a simetria e os valores típicos. Aqui vemos que mais uma vez esta distribuição é inclinada para o lado esquerdo, predominam as pessoas com IMCs mais baixos. E aqui também já existem outliers que são representados aqui em cima, todos eles superiores, pessoas que têm um índice de massa corporal muito acima do normal, do IMC saudável. Vamos então começar por verificar a simetria, duplo clique na tabela, e neste caso o coeficiente da simetria, que são 0,726 a dividir por 0,202, o dobro de 200 seriam 400, portanto isto ultrapassa 2. Logo, o IMC é fortemente assimétrico. Eu vou colocá-lo a vermelho, significando que a variável se comporta mal, é enviesada. Portanto, a média não é o valor que melhor reflete os vários IMCs, porque está inflacionada pelas pessoas, eu vou fechar a janela, pelas pessoas que têm IMCs muito elevados, estão a puxar a média para cima. Predominam as pessoas que têm valores mais baixos, daí eu devo usar a mediana, porque não é um valor tão influenciado por essa assimetria. A mediana é sempre o valor do meio. Se eu ordenar as pessoas todas, desde a que tem o menor IMC até a que tem o maior IMC, a pessoa do meio, que neste caso com 145 seria a pessoa número 72, a pessoa número 73, qual é que é o seu IMC? Neste caso é mediana 24,93 kg por metro quadrado, porque é a unidade em que se mede o IMC, porque é o peso a dividir pela altura ao quadrado. Existem tabelas que mostram que até aos 25 kg por metro quadrado o IMC está dentro dos valores saudáveis, normais. Acima de 25 já é considerado um sobrepeso, peso acima do normal. Portanto, elas estão aqui, tipicamente, no limite desse sobrepeso. E essa é a medida típica. A nível da dispersão, também não devo usar o desvio padrão. Esse deve-se usar quando a variável se comporta bem, quando é simétrica. Neste caso, vou usar a amplitude interquartil,
que são cerca de 5 kg por metro quadrado, que eu vou também destacar, e já vou mostrar o que significa. Fecho então a janela de propriedades. Há pouco eu disse que o início da caixa azul era o primeiro quartil, o fim da caixa azul era o terceiro quartil. A amplitude interquartil é precisamente a altura da caixa azul. É o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Portanto, dá-me a variação que existe nos 50% de valores centrais. Não é tão sujeita a enviesamentos por valores extremos acima ou abaixo. E também não é a amplitude total, que vai desde o mínimo até ao máximo. São apenas os 50% de valores centrais, entre o percentil 25 e o percentil 75. E neste caso, a mediana está aqui quase encostada aos tais 25, que são o limiar de passar a ter um peso acima do normal, que já não é saudável, e abaixo desses 25 o peso é saudável. Procedendo aos comentários, vou de novo copiar esta caixa de texto do ramo anterior para este ramo. A nível de comentário óbvio, vou referir isso mesmo. Nesta amostra, metade das pessoas, porque a mediana divide metade para cima e metade para baixo, têm pesos dentro dos valores normais, ou saudáveis, têm um IMC abaixo dos 25 kg por metro quadrado, e a outra metade tem excesso de peso. Agora, para o comentário detalhado, tenho que fazer estes 4 componentes, como mostrei há pouco, e vou começar por falar da assimetria. Vou dizer então que o IMC das 144 pessoas estudadas, porque uma delas não respondeu, como já vimos, é fortemente assimétrico para os valores abaixo dos 25 kg, para os valores mais baixos, para a esquerda do histograma. Ver valores a vermelho na tabela acima, onde já tinha sido destacado isso mesmo. Como tal, devo apresentar a mediana no valor de localização, na estatística típica de localização. Então digo que o IMC mediano é de 24,94 kg por metro quadrado, que foi consultado aqui na tabela, mostra que metade das pessoas inquiridas têm valores saudáveis de IMC. Vamos passar agora à medida de dispersão, que neste caso vai dizer que nesta amostra o IMC varia muito, pois a amplitude interquartil, abreviando A e Q, é de 5,03 kg por metro quadrado, que está aqui na tabela de estatísticas, com a pessoa com o IMC mais baixo a ter 16,69, que corresponde a baixo peso, abaixo dos 18,5 é peso abaixo do normal, e a pessoa com o IMC mais alto a ter 38,02, que já corresponde a uma situação de obesidade. O mínimo, 16,69, e o máximo, 38,02. Falta apenas referir, no comentário final, a presença dos outliers. Terminando então com essa parte. Aliás, as 5 pessoas com o IMC acima dos 35 kg por metro quadrado, que são estas que estão aqui assinaladas, são 5 pessoas, pelos números nós vemos isso, e os números mostram a base de dados em que linha que aparecem essas pessoas, acima dos 35, foram consideradas outliers superiores por terem IMCs tão mais elevados do que as outras pessoas todas. E cá estão as 4 componentes, de novo, no comentário detalhado. Vou sair da caixa de texto, clicando no branco, vou fechar o ramo e vou gravar o fecheiro. Eu terminei a análise univariada, tanto a variáveis qualitativas como a variáveis quantitativas. Para terminar esta etapa número 5, fazer a análise descritiva univariada para todas as variáveis, falta ainda abordar a escala que está aqui selecionada no final da base de dados, que avalia a tal percepção de saúde. São perguntas, todas elas com afinidade, respondidas na mesma escala que vai desde 1, discordo totalmente, até 5, concordo totalmente, pelo que eu não vou analisá-las uma a uma, como fiz até agora, quer seja usando este comando para uma quali, quer seja este para uma quanti. Eu vou usar este bloco que aparece aqui em baixo, que permite apresentar 2 ou mais variáveis quantitativas em conjunto. É certo que aquelas variáveis são ordinais, ou seja, não são quantitativas, mas eu vou tratá-las como numéricas. Quanto mais próximo do 5, mais concorda, quanto mais próximo do 1, mais discorda. Vou dar ênfase aos números de 1 a 5 e não aos significados concordar ou discordar. Então, vou usar este bloco que aqui aparece para resumir com um único gráfico, uma única tabela, aqueles 7 itens da escala APS. Para isso, tenho que substituir aqui, neste caso o exemplo apresenta apenas 2, eu terei 7, e tenho então que substituir aqui as 7 variáveis que estão na base de dados. Ou seja, em vez disto, devo ter APS01, espaço, APS02, espaço, agora a APS03 invertida, porque ela estava formulada pela negativa ao contrário das outras, portanto vou usar a sua inversão, APS04, 05, a 6 invertida também e a 7. Esta razão para inverter já foi explicada num vídeo anterior desta série. O mesmo aqui para o segundo objeto, que vai ser um gráfico de extremos e quartis para os vários itens, e também tenho que substituir aqui, dentro do último objeto, que vai ser o gráfico de médias, e mais importante de todos, pelas variáveis que eu pretendo. Acabei de o fazer, vou então selecionar todos estes comandos e executá-los, e vão surgir então 3 ramos. O primeiro deles, chamado descritivas, com uma tabela com as estatísticas mínimo, máximo, média e padrão.
O segundo ramo, chamado Explore, tem os gráficos de extremos e quartis, que são um pouco confusos. O mais útil é o terceiro ramo, chamado Gráfico, que tem as tais médias e que eu vou agora trabalhar. Vou chamar em primeiro lugar a este ramo a escala APS. Vou mover a tabela de estatísticas, que é este objeto, por arrasto, clico e arrasto para cima desse gráfico de barras para ficarem as duas coisas juntas. E este gráfico de extremos e quartis também posso movê-lo para o final de tudo, porque é o menos útil a nível de informação. Já posso apagar o ramo das estatísticas descritivas, porque já não tem lá informação nenhuma, delete no teclado, e também o ramo do Explore, só tem aqui o número de casos processados, também posso apagá-lo. E fico então com este ramo que irei agora editar, nomeadamente o primeiro dos gráficos, o gráfico de médias. Vou dar então um duplo clique para o conseguir editar e vou começar por rodá-lo usando este botão, porque torna-se mais perceptível com as barras na horizontal do que na vertical. Agora clico numa barra qualquer para que na caixa de propriedades que surge aqui à direita possa ordenar pela estatística, que é a média, e ao aplicar surge em primeiro lugar a resposta com a qual os inquiridos mais concordaram e em último lugar com que eles menos concordaram. O eixo do X está a variar de 0 até 5, mas não existia resposta 0. O 1 era a primeira resposta, que era discordo totalmente, e depois o 5 era concordo totalmente. Então vou selecionar esse eixo e vou aqui ao separador da escala, dizer que o mínimo não é 0, mas sim 1, e vou aplicar. Neste caso já apareceu o máximo a 5, mas caso não aparecesse, também poderia forçá-lo escrevendo aqui 5. Agora vou colocar um título, clicando aqui no inserir um título neste botão, posso escrever aqui o título desta escala, que neste caso é Escala para avaliar a percepção de saúde. Também, a nível do eixo do X, posso mudar aqui a sua legenda. Vou então clicar nele para o selecionar, clico de novo para poder editar, e vou então escrever que isto é uma média que vai de 1, discordo totalmente, até 5, concordo totalmente, para que se perceba como interpretar a escala. Para terminar as edições, vou também pedir com este botão para ser adicionada uma linha de referência, que neste caso vai ser colocada a meio da escala, que é o neutro, o 3 é o nem discordo nem concordo. Aqui no separador das linhas posso aumentar a sua espessura e aplicar para que se note melhor, e posso também clicar nas barras e pedir que me apareçam os seus valores. Está tudo com apenas a parte inteira, mas eu posso vir aqui ao formato dos números e aumentar as casas decimais, por exemplo, para 1 e aplicar. Também posso, no estilo do texto, aumentar o tamanho, se achar que se está a ver mal a informação, para que se veja melhor essa informação. E posso fazer o mesmo também ao eixo do X ou ao eixo dos Y, aumentar os tamanhos se eu quiser. E neste momento eu já consigo interpretar, vou fechar a janela, consigo interpretar que o item daqueles 7 com que as pessoas que participaram neste projeto mais concordaram foi: faço as minhas atividades diárias sem nenhuma limitação. A média dá 4 pontos, que corresponde ao concordo, e foi aquele com que eles mais concordaram. Depois, as pessoas que me conhecem bem acham que eu sou saudável. Também concordam bastante, está próximo do 4, que é o concordo, e a outra, acho que tenho uma boa saúde também. Na realidade, todas elas estão do lado positivo, porque à direita do 3 é mais concordância do que discordância. Quais são aquelas em que eles concordam menos? São as duas que foram invertidas. Ou seja, quando me comparo com as outras pessoas da minha idade, acho que a minha saúde é tão boa como a delas, porque está invertida, e as pessoas concordam, 3,4 está do lado positivo. Por vezes o meu estado de saúde não me impede de fazer certas coisas, porque ela está invertida, também concordam com isso. Portanto, em geral, a percepção que as pessoas têm da sua saúde é positiva, é boa. E mais uma vez, tenho que fazer aqui uma caixa de texto para comentar. A tabela de estatísticas. Com um duplo clique também posso editá-la. Por exemplo, para alargar aqui esta primeira coluna e se ver melhor o texto. Também me diz, as respostas variaram, por exemplo, acho que tenho uma boa saúde. Ninguém discordou totalmente, porque o mínimo é 2, que é o discordo. Temos aqui as tais médias e também temos os desvios padrões. Ou seja, aqui só aparece a média, aqui aparece mais estatísticas. O último gráfico também poderia trabalhá-lo, mas não é tão útil, apesar de dar mais informação. Aqui não há apenas a média, mas sim o mínimo, o máximo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil. Temos aqui a informação completa, mas torna-se um pouco confuso. Este é realmente o gráfico ideal para fazer agora o próximo comentário. E com base principalmente no gráfico de médias, comentário óbvio que no geral as pessoas desta amostra consideram que têm uma boa saúde, porque todas as barras estão à direita do ponto 3, não há nenhuma negativa. Comentário detalhado. Em todos os 7 itens da escala para avaliar a percepção de saúde, a média das respostas destas 145 pessoas foi superior a 3. Isto significa que estas pessoas concordaram mais do que discordaram que têm uma boa saúde.
Concordaram mais com faça as minhas atividades diárias sem nenhuma limitação, concordaram menos com aqueles dois que foram formulados pela negativa, mas que no gráfico acima já estão invertidos. Portanto, acham que a saúde é tão boa como a das outras pessoas e o estado de saúde não os impede de fazer certas coisas. Daí que, sempre que temos uma escala de medida, que neste caso são 7 itens, mas poderiam ser 10, 20, 30, o ideal será resumir com este comando que eu acabei de exemplificar, e que está aqui, os vários itens num único gráfico e numa única tabela. Esta ideia de conjunto é muito mais útil do que a visão parcelar de cada item. E com isto, vimos esta etapa da análise descritiva univariada para todas as variáveis da base de dados.